Convido a igreja a se colocar de pé e acompanhar a leitura do texto sagrado. Romanos 7, 5 a 6 diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade do escrito ou da letra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor, é um momento sempre singular na vida de todo ser humano, esse processo de comunicação, Senhor, que acontece no culto. Temos comunhão contigo através de Jesus, e sabemos, ó Deus, que nossas orações são ouvidas e os nossos louvores são agradáveis a Ti, desde que procedam, Senhor, de corações transformados, coisa que só Tu pode fazer. Mas também, Senhor, nós ouvimos a Tua voz. É muito importante, Senhor, essa bendita palavra que foi preservada e que foi revelada para o Teu povo. A Bíblia chegou até nós, Senhor, com vários propósitos. Um deles é de nos conduzir à salvação. Também, Senhor, de nos dar o esclarecimento quanto à necessidade que nós temos do Teu Filho Jesus, o nosso grande objetivo de vida, que é viver para a glória dEle, Senhor, e também de termos ciência de como o Senhor nos salva. Ó Deus, chama os Teus, porque a Tua palavra também faz isso. Através do Teu Espírito e através da Tua palavra, Senhor, em parceria, o Senhor Deus honra a Sua própria palavra para trazer à vida aqueles que ainda estão debaixo do pecado, daqueles que ainda estão debaixo da condição de uma lei que nada pode fazer por nós, Senhor, a não ser agravar a nossa situação. Ó Deus, fala conosco nesta noite, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, o grande mestre, o apóstolo Paulo, ele dá sequência à sua extensa argumentação, sempre nos mostrando o que significa o Evangelho, que é a boa notícia de salvação, e qual é o desdobramento desse Evangelho para a nossa vida. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ao falar desse Evangelho, ele começa com uma péssima notícia, que o ser humano está arruinado por causa dos seus pecados, e a reação natural de Deus é que Deus está irado. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade, perversão e injustiça dos homens. Mas após ele deixar bem claro que qualquer tipo de pessoa que você possa imaginar, e nos tempos antigos se fazia uma divisão entre judeus e gentios, ambas as categorias estão niveladas por baixo, ambas estão falidas e alienadas de Deus. Mas o Senhor, rico em misericórdia, o Senhor Deus na sua sabedoria, o Senhor Deus no seu poder, enviou o seu Filho Jesus Cristo, e através da obra perfeita dele, ao cumprir perfeitamente a lei de Deus e ao morrer por nós, o Senhor trouxe justificação. E essa graça, irmãos, todo esse agir de Deus, toda essa obra divina é motivada pelo amor do Senhor, e Ele o faz de uma forma muito generosa, uma forma que demonstra bondade, e nada depende de mérito nosso. Então, essa maneira de Deus nos salvar traz e trouxe alguns questionamentos. O apóstolo Paulo sempre foi muito difamado, porque as pessoas, ao ouvirem de que Deus salva independentemente das nossas obras, eles entenderam que a graça era uma oportunidade agora para vivermos de qualquer maneira. A graça nunca abre portas para licenciosidade, né?
O crente que foi perdoado, o crente que foi justificado, é também alguém que foi transformado pelo Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vai responder a essa acusação de que a graça abre ocasião para você viver o antinomismo, né, de você viver de qualquer jeito, porque Deus vai te perdoar de tal forma que você pode viver conforme dá na sua cabeça. Isso é uma visão totalmente equivocada do que Deus se propõe a fazer na nossa vida ao nos justificar e também ao nos santificar. Então o apóstolo Paulo, ele gastou 2 capítulos, né, o capítulo 6 e o capítulo 7, para responder a essa acusação de antinomismo. E nós começamos a ver o capítulo 7. Ele vai agora, nos versículos 5 e 6, falar de 2 modos de viver. Aliás, é o título da nossa reflexão de hoje, do sermão. Os 2 modos de viver. Você percebe um estilo de vida no versículo 5, e você percebe um estilo de vida totalmente radical e oposto no versículo 6, tá? Antes disso, é bom que nós lembremos que o apóstolo Paulo trouxe uma analogia a partir da lei do casamento. Ele deu um princípio geral de que uma pessoa, quando se casa, ela fica presa ao cônjuge até o momento em que o cônjuge cerra os olhos e morre. Então, nesse momento, a pessoa está livre para contrair novas núpcias, né, o segundo casamento. Então o apóstolo Paulo, partindo desse princípio, ele vai dizer que nós estávamos casados com a lei, e a única maneira de nós nos desvencilharmos da lei é se morrêssemos. E ele coloca dessa forma: em Cristo Jesus nós morremos. E ele diz mais: a partir da obra de Cristo nós estamos numa nova relação conjugal, de tal forma que a lei não é mais o nosso marido, mas sim Jesus Cristo. Então todo crente, na analogia do apóstolo Paulo, é esposa de Jesus, tá? E agora no versículo 5 e 6, ele vai dizer e vai explicar o porquê, né? Quando ele diz assim, porque quando vivíamos, ele está se referindo a algo que ele já falou nos 4 primeiros versículos, a analogia. Por que aconteceu essa morte? Ele vai explicar porque nós morremos e agora pertencemos a Jesus. Perceba então os 2 modos de vida. Primeiro, no versículo 5: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reais pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Irmãos, eis aqui a condição de qualquer pessoa que está longe de Cristo. Naturalmente, nós já nascemos nessa condição, que ele chama que é viver segundo a carne. Qualquer pessoa pode ser definida nesse estilo de vida, nesse modo de viver, que ele chama de viver segundo a carne. O que é que significa carne aqui? A gente tem que ficar atento que algumas palavras na Bíblia, ela tem significados diferentes. Uma delas é a palavra carne. Carne, dependendo do contexto, pode ser uma referência a toda a humanidade. Carne, em outros textos da Bíblia, significa o corpo humano, a nossa materialidade. Mas aqui nesse texto significa, irmãos, a inclinação nossa para o mal, a inclinação pecaminosa. Então, a maioria das pessoas, né, o crente também se enquadrava nessa realidade, vivia segundo a carne. Essa era a condição, esse era o modo de vida. E como é que isso se manifestava? As paixões pecaminosas postas em reais pela lei operavam em nossos membros. A Bíblia menciona paixões. O que são paixões aqui?
são os apetites que todos nós temos. O nosso Deus, ao criar o primeiro homem e a primeira mulher, e abençoou essa relação, Ele deu certamente o interesse de ambos, sexualmente falando. O sexo é uma bênção de Deus. Nós não podemos incorrer num erro de imaginar que o sexo é em si algo pecaminoso. Não, irmãos. O próprio Deus, biologicamente, fez homem e mulher diferentes, né, e com interesse sexual um pelo outro. Agora, o grande problema é que, devido à nossa condição carnal, as paixões, os apetites legítimos, eles são desorganizados na nossa vida. Por isso que há tanta manchete, pensando aí no apetite sexual, manchetes inclusive destacando crimes hediondos relacionados com o sexo. Pedofilia, estupro, isso tudo foge ao projeto de Deus, irmãos. E não somente isso, os apetites, a nossa vontade de se alimentar, a pessoas que têm uma compulsão alimentar e se torna uma paixão pecaminosa, né? Interessante que na argumentação do apóstolo Paulo, ele sempre vai levar em consideração e vai ressaltar o lugar da lei. Porque quando o apóstolo Paulo defendeu a graça, o assunto da lei veio à tona. Esse era um assunto muito sensível para o judeu. Aí ele vai dizer que essas paixões pecaminosas, elas não eram freadas pela lei. A lei não poderia nos ajudar em relação à nossa condição carnal. Ele vai dizer algo extraordinário. Ele vai dizer que a lei realçava essas paixões pecaminosas. E nós sabemos isso pela própria experiência. Quando ouvimos determinadas proibições, não faça isso, parece que nós ficamos atiçados a, de fato, descumprir aquilo. Isso é uma coisa impressionante no ser humano. Basta você conferir em alguns muros aqui da nossa cidade, onde se deposita lixo, as pessoas tentando dirimir essa prática, eles colocam assim, proibido colocar lixo, e é onde tem mais lixo. Quando você coloca essa proibição, incentiva mais ainda as pessoas a praticarem o que não devem. Então a lei não resolve o nosso problema. A lei, com as suas proibições, ela deixa em realce essas paixões desenfreadas. E diz mais, essa lei operava em nossos membros. A palavra operar é muito forte, irmãos, na Sagrada Escritura. Se você lembrar Efésios capítulo 2, vai mencionar a obra do diabo como sendo alguém que operava na nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Em outras versões, no versículo 2, dizia o seguinte, desde o versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a realidade do crente antes de Cristo, né? E agora em Cristo algo mudou. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras versões é colocado o verbo operar. Satanás, o inimigo, o nosso arqui-inimigo, ele opera na vida das pessoas. Isso acontecia na nossa vida. É o mesmo verbo aqui, irmãos, que é posto pelo apóstolo Paulo lá no versículo 5. Então veja aí o primeiro modo de viver. Qual é a condição? Carnal. Como isso se manifesta? Através de paixões pecaminosas. E a lei não pode nos ajudar.
Ao contrário, ela incentiva, não porque a lei seja ruim, mas o pecado é tão danoso e tão ruim, que mesmo uma coisa boa, irmãos, não tem condições de frear, porque a lei não se propunha a isso, a nos salvar e a resolver o nosso problema. E finalmente perceba o final desse modo de vida, porque ele diz o seguinte: a fim de frutificarem para a morte. Sabe do que é que vai dar esse estilo de vida, esse modo de viver? Nas cinzas, na morte. Aí imaginou que trágico você desperdiçar a sua vida, chegar no final da sua existência e você perceber que simplesmente deixou a vida se esvair pelas suas mãos e a sua vida foi um completo desperdício, e agora só há uma expectativa, uma horrível espera de prestação de contas diante do Deus Todo-Poderoso. Se o versículo parasse por aqui, irmãos, eu diria para todos nós: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas se tem uma coisa maravilhosa na Bíblia, é quando surge essa expressão, agora porém. Quando, primeiro versículo, quando vivíamos assim. Agora porém, é uma outra coisa, é uma outra realidade. Aqui a gente percebe uma intervenção de Deus. Aqui, irmãos, nessa simples expressão, é, por assim dizer, o cerne da mensagem cristã. Deus interveio e nos tirou daquele antigo modo de viver e nos introduziu a um novo modo de existência, que está retratado aqui no versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, esse libertados da lei é semelhante a não estarmos mais debaixo do pecado, são expressões similares. Entenda bem o que é esse libertados da lei. Não significa dizer que a lei deixou de ser um parâmetro para nós que somos cristãos, porque honrar pai e mãe é recomendável, tão recomendável quanto foi nos dias de Moisés. Todo homem deve honrar o seu pai e a sua mãe, isso faz parte da lei moral de Deus, não passou. A Bíblia também diz que nós devemos dedicar nossa vida ao Senhor, só a Ele nós devemos adorar, isso faz parte do primeiro mandamento. O segundo mandamento também diz a maneira como esse Deus deve ser adorado, não através de imagens. A Bíblia também fala através da sua lei que nós devemos estar preocupados com a reputação do nome de Deus, temos que zelar pelo bom nome de Deus, não dirás falso testemunho. A Bíblia também diz que nós devemos respeitar o que é do outro, não roubarás, não podemos intentar contra a vida do próximo. Jesus Cristo aprofundou essa interpretação da lei, dizendo que se você chamar alguém de raca, você pode matá-lo. Se você alimentar no seu coração, fermentar no seu coração ódio contra outra pessoa, isso é a maneira de você descumprir o mandamento que diz não assassinarás, traduzindo nas nossas Bíblias como não matarás. Então, libertados da lei, não nesse sentido que a lei não serve mais como um direcionamento para a nossa vida cristã. A lei reflete a santidade de Deus, que nós veremos isso no decorrer do capítulo 7. Em que sentido nós fomos libertados da lei, nesse novo modo de existência? No sentido de que estamos livres da condenação da lei, estamos libertados daquela condição inútil de estar debaixo de uma lei que não pode resolver o nosso problema. É isso que ele quer dizer. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade do escrito ou da lei. Irmãos, aqui existe um contraste entre carne
Viver na carne, que ele disse no versículo 5, e viver no Espírito. Eu traduziria esse versículo colocando uma letra maiúscula na palavra Espírito. O Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, quando ele foi procurado por um notável mestre da lei, um homem chamado Nicodemos, que foi procurar o Senhor à noite, está registrado no Evangelho segundo João capítulo 3, o Senhor interrompeu, quando ele ainda estava querendo desenvolver seu raciocínio. Sabemos que tu és bom mestre, que as coisas que tu faz certamente envolve a chancela de Deus. Aí Jesus Cristo o interrompeu dizendo, João 3:6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, e lá está Espírito com letra maiúscula, uma referência à terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Espírito. E finalmente ele diz para Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que eu quero mostrar com isso, irmãos? Que o segundo modo, que depende de Deus, que vem de Deus, é um novo nascimento, é uma nova vida que é implantada em cada um de nós. Essa nova vida é absolutamente necessária para que nós sejamos removidos daquela condição de carne, de paixões pecaminosas desenfreadas, de uma lei que não pode fazer absolutamente nada por nós, e de não termos um fim trágico na nossa existência, frutificar para a morte, como o apóstolo Paulo diz. É isso o que ele está ensinando nesses versículos. Interessante que esses dois versículos é como se fosse um resumo do Evangelho, uma apresentação da mensagem cristã. E dito isso, nós podemos tirar algumas lições. Primeira, essa passagem ensina-nos o quão terrível é o poder do pecado. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz: depois de Deus, o pecado é o maior poder que existe. É tão poderoso que nem mesmo a lei consegue libertar-nos dele. Você ouviu? Que expressão! O pecado é o maior poder depois de Deus. Deus, graças a sua própria ontologia, ele é o ser onipotente. Mas existe uma força tremenda, irmãos, que nos impulsiona para baixo, que é o pecado, representado aqui pelo viver na carne. Então perceba essa situação terrível, como diz o Dr. Lloyd-Jones. Nada pode ser feito por nós mesmos, a não ser pelo poder onipotente. Por isso que nós temos que recorrer a Deus, irmãos. Segundo o Dr. Lloyd-Jones, levando as consequências desse pensamento, o pecado ainda é mais forte do que o poder do diabo. Só o Senhor pode nos ajudar. Então, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, saiba que isso não é mérito seu, é mérito do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que a maneira de vencer o pecado não é ensinando moralidade, e sim pregando o Evangelho. As pessoas têm essa ingenuidade. Não, vamos ensinar o caminho correto, porque isso vai afastar as pessoas do mau caminho, isso vai elevar a condição da humanidade, a humanidade vai caminhar melhor. Vamos investir nas escolas, nos professores, no ensino de alguma forma de moralidade. Isso não ajuda. Não ajuda e nunca ajudou.
A gente tem que ter até cuidado para não iniciar prematuramente as nossas crianças revelando determinadas coisas, por exemplo, em relação à sexualidade, porque isso vai despertar mais ainda a vontade de se pecar. Entende a nossa condição? Moralidade não vai nos ajudar. Uma religião que se baseia tão somente no não faça isso, não faça isso, não faça isso, você vai gerar no máximo hipócritas que vão vestir uma máscara, mas no fundo vão quebrar todas essas regras, porque o pecado está severamente entranhado na nossa vida. Terceiro lugar, a lei nunca foi dada com o propósito de nos salvar. A lei não serve para a nossa justificação. O judeu não compreendeu isso. As pessoas do mundo também não compreendem isso, porque todas as religiões, elas têm um ponto em comum: faça algo e a divindade vai te recompensar. Faça caridade, faça boas obras, porque isso vai te dar acesso ao céu ou ao lugar melhor. Não depende do que você faz, mas depende do que Jesus Cristo fez. Isso é o Evangelho, irmãos, a boa nova de salvação. Por isso que nós vamos comemorar daqui a pouco, por incrível que pareça, a morte de alguém, porque na morte de Cristo nós temos plena liberdade. Em quarto lugar, nós temos necessidade de Jesus e da sua obra. Que mensagem, irmãos, da Bíblia? Uma mensagem que pode ser resumida numa só palavra: Jesus. Antigo Testamento apontando para Jesus, o Novo Testamento falando claramente de Jesus. Jesus é a única esperança. Jesus é o noivo, o marido da igreja. Sem Jesus, irmãos, não há libertação. Sem Jesus não há justificação. Sem Jesus não há nem mesmo santificação. Precisamos dele. E enquanto desprezarmos a Jesus, nós estaremos ainda no versículo 5, que diz que vivíamos segundo a carne, o melhor que produzíamos eram paixões desenfreadas, a lei não nos ajudava, agravava tudo, e no final da nossa existência vai ser um completo fracasso, cinzas, porque a morte só gerará esse desconforto. Creia em Jesus Cristo, a nossa única esperança, obra perfeita. Ele sim cumpriu a lei do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele promova uma verdadeira transformação, como o próprio Jesus Cristo frisou para Nicodemos. Precisamos nascer de novo para sairmos do antigo modo de vida e termos um novo estilo de vida que só Deus pode fazer. Vamos orar. Eu convido o reverendo Cláudio que ore por nós.